Tudo bem com vocês? Tudo Esse bem. caminho da meditação é liberador, verdade? Que maravilha, né? Como E nos como? libera. Nossa, eu assim na minha vida estou super feliz, né? Porque todos os dias a gente tem uma confrontação. A gente tem uma confrontação onde a gente pode falar: ele tem a culpa, eu tenho a culpa, o mundo tem a culpa, o político tem a culpa. A gente pode jogar culpa. Mas, na verdade, quando a gente resolve abandonar as culpas e viver nessa gratidão, tudo fica muito mais leve e tudo fica muito bem humorado. Então, em vez de colocar culpas, a gente acaba acolhendo com bom humor, acolhendo com alegria o que a gente tem cada dia de confrontação. Isso faz uma boa diferença, isso é a meditação. Então, a meditação, ela francamente, ela faz a gente cortar todo tipo de dor que a gente sente. E o amor e a compaixão, ela dá esse grande abraço e esse conforto. Então, são ferramentas maravilhosas, né? Essa concentração interna, com essa fonte incomensurável de alegria e bem-aventurada, que permite a gente cortar toda a dor e sem ter que estar projetando culpas e sem ter que ficar aí nesse lamaçal do sofrimento e da angústia. É maravilhoso, né? E logo, quando a gente começa a não colocar culpa, a gente começa a ter entendimento. Então a gente entende o outro, entende a liberação através do entendimento. Então, quando a gente entende, a gente deixa de colocar a culpa e esse entendimento, ele traz liberação, liberação de sofrimento. Então, a meditação é fundamental para que a gente possa cortar toda a dor que se apresenta, e o amor e a compaixão é a grande ferramenta que vai dissolvendo toda a aflição que vai se apresentando. E um bom entendimento, entender a condição do outro, entender a ignorância que o outro está, a limitação que o outro tem. Então, tudo isso é muito importante para que a gente seja feliz e alegre e tenha uma vida leve. Então, a gente já não fica com essa dor do outro, porque a gente entende a ignorância do outro, e pelo contrário, a gente transforma toda essa provocação em amor e compaixão, a gente transforma em boas coisas. Então, ótimo, todos bem? Alguma coisa que comentar? Nem sempre é fácil, monge. Nunca é fácil, mas tudo é uma escolha. Nunca é fácil, é uma escolha. E Buda fala de determinação. Então, se a gente tem uma mente bem determinada, determinada em ser feliz, isso é muito importante. Então, essa determinação, determinado em ser saudável, essa determinação é muito importante. É aí onde a gente tambaleia. A gente é pouco determinado, então a gente acaba sendo levado pelas tendências. E aí a gente experimenta o estar dando voltas no sofrimento. Mas quando a gente consegue ter é uma determinação, né? É uma determinação, por exemplo, se você quer ser saudável, você tem que estar determinado, porque senão você vai comer um montão de porcaria e você não vai estar saudável. Então você tem que ter uma determinação, tem que ter um controle, tem que ter uma disciplina. Se você quer ter uma vida equilibrada, você tem que ter uma disciplina na tua vida. Você tem que comer em determinados horários, dormir, você tem que dormir uma quantidade. Se você é indisciplinado, você vai entrar em desequilíbrio. Então, essa determinação também envolve uma certa disciplina. Se queremos essa liberdade de escolher a felicidade, a gente tem que ter determinação. E a determinação significa disciplina. Se a gente não tem a disciplina de fazer um treino da nossa mente, controlando a nossa energia, a gente não vai ter o fruto do equilíbrio
e da felicidade. Então, a gente precisa ter a determinação para ser disciplinado, para poder ter a liberdade de escolher a felicidade. Por isso é difícil, porque requer dessa energia. E essa energia da determinação e da disciplina, ela não pode ter esforço, porque senão a gente vai bloquear o próprio resultado, que é a liberdade da escolha. A gente fica congelado, a gente cria uma nova dor, que é a dor da disciplina e que é a dor da determinação. Então, a gente não está sendo feliz, a gente criou uma nova dor, acontece muito, a gente criou uma nova dor onde já estava doído, porque agora eu tenho que meditar, e a meditação acaba sendo pesada, acaba sendo um tédio, eu tenho que me disciplinar, se criou um esforço difícil. Então, a própria disciplina e determinação que libera acaba causando uma nova prisão. Isso acontece muito. Então, por isso a gente tem que saber trabalhar com muita habilidade. Por isso é difícil. Porque não é só ser determinado e disciplinado e colocar o relógio todo dia a tal hora eu sento e medito. Porque se isso está engessado, isso tampouco transforma, tampouco nos deixa livre. E, pelo contrário, nos vai deixar mais limitado. Então, a gente tem que ser muito flexível e tem que ter uma qualidade que é entusiasmo. E o entusiasmo tem que ver com motivação. Então, essa determinação e essa disciplina tem que ter esse vento alegre do entusiasmo, esse vento alegre da boa disposição. E, para isso, a gente tem que ter experiência. Então, a prática da meditação, ela não pode ser rígida, ela tem que ser confortável, ela tem que dar experiência de bem-estar. E essa experiência de bem-estar que vai reverberar na nossa circunstância e vai oferecer a liberdade da flexibilidade para que a gente possa ser livre para escolher ser feliz e estar alegre. E quando surgem os tipos de mente que nos aprisionam nas sombras da preocupação, do medo ou da insatisfação, porque tem muita insatisfação porque as coisas não são como eu quero. Eu quero uma coisa, eu quero outra, e nada é como eu quero. Então, insatisfação, infelicidade mental, e daí surge a raiva. E daí já estamos nos infernos atormentados da mente, numa acumulação de sentimentos negativos. E aí ficamos atolados e já não sabemos como sair dessa situação. Então, para a gente ter essa liberdade, para poder não cair nesses estados mentais inferiores, requer toda essa habilidade para que a mente esteja bem motivada e com entusiasmo e com muita flexibilidade a gente aplique determinação e disciplina na nossa vida. Isso está relacionado com prazer. Então, a prática da meditação tem que ser confortável, tem que ser prazerosa. E para isso é necessário experiência. E a experiência vem da gente aplicar o método corretamente. Ou seja, não é uma disciplina externa oca, mas é uma experiência interna de satisfação, onde a disciplina é como um recipiente para que a gente possa colocar esse néctar e poder prová-lo. Então, não é uma disciplina que a gente fica preso na disciplina. A disciplina simplesmente é um recipiente para que a gente possa colocar dentro dela um néctar que é a experiência, para que a gente possa tomar essa experiência. Por isso, o método ele é muito importante e o método progressivo. Por isso a importância de ter um professor, de ter uma linhagem avalada, conhecida, experimentada, não somente por nós, mas por muitos. O método que estamos desenvolvendo é a Alegria de Viver. Tem um livro. Acho que eu já coloquei o PDF, se não coloco. Se chama Alegria de Viver. Esse método foi desenvolvido por Mingyur Rinpoche, que é nosso mestre. E ele está relacionado com uma linhagem de mestres milenares e trouxe uma linguagem milenar atualizada para esse momento da humanidade. Então, é um método muito seguro. Esse método, hoje, Alegria de Viver, ele está sendo apresentado no mundo inteiro e tem comunidades e centros de estudos no mundo inteiro,
onde nós estamos inscritos e aparece no site. Ou seja, o Templo Shirablin é um dos lugares onde estamos expandindo esse método e trazendo benefício a todos os que estão conectados. Mas tem outro grupo no Ipiranga, tem outro grupo no Rio de Janeiro, tem outro grupo, tem vários grupos em vários lugares do Brasil e no mundo inteiro. Então, nesse momento, na humanidade, temos uma quantidade de seres que, assim como nós, estão tendo o benefício desse método progressivo. Então, para a gente confiar no método, porque ele realmente traz resultado. Então, é muito importante essa confiança. E o método, ele tem relação com conforto, flexibilidade. É muito importante essa qualidade na nossa prática, para que isso esteja presente na nossa vida e possamos, nas circunstâncias, ter essa experiência de mais abertura e poder ter uma resposta mais livre, ou seja, escolher a alegria, a paz, a felicidade, o bom humor. O bom humor é uma ferramenta virtuosa, maravilhosa. Ele tira a culpa de nós, tira a culpa do outro, tira a culpa. Então a gente tem um bom humor e responde de uma forma positiva. Vamos solucionar, vamos resolver. Que adianta a gente ficar buscando culpa? Que adianta a gente ficar aí sustentando estados mentais negativos? Então, essa boa mente, ela é muito importante para a gente estar superando todos essas provocações que a vida nos traz. Então, bem, então falar que é difícil não resolve. Então, eu pediria, Monja, por gentileza, se pudesse colocar, como é o nome? Ensina Como? alegria. O nome é Alegria de Viver, é isso? Sim, Alegria de Viver. alegria de viver. É um manual de meditação. A gente está seguindo o método desse manual. Certo. Se puder disponibilizar, por gentileza, Coloco sim. Coloco no grupo. Tá. Ele está esgotado, não foi reeditado, está esgotado, mas tem em PDF. É só imprimir, mas ele está em PDF. E depois eu coloco. Então, bem, vamos meditar um pouquinho nessa hora que temos juntos. Vamos a sentir a respiração, o corpo. Sentindo o ar que entra, o ar que sai. Sentir o corpo, a respiração. E vamos trazer a nossa mente para o aqui e agora. Permitindo que o fluxo de expressões da consciência flua sem nenhuma resistência, colocando-nos transparentes, utilizando o apoio do corpo, da respiração.
conectando com esse conforto do aqui e agora, sem nenhuma intenção de mudar, de transformar. Tudo é perfeito, tal qual. Sentindo essa concentração da mente no aqui e agora, e ao mesmo tempo um estado de abertura, onde o fluxo mental, sensorial, possa fluir sem segurar, sem evitar, sem se distrair, como nuvens no céu. Tudo perde a importância. Cada exalação, deixar ir, soltar. Cada vez que o ar entra, presença, aqui e agora, abertura. E ao soltar, deixar ir nossas preocupações, problemas, sentimentos. Deixar que tudo deixe de ser importante. E permitir que o fluxo dos eventos, dos sentimentos, das sensações, flua livremente. Inspirando concentração e exalando, deixando ir, fluindo, soltando. Elevando nossa visão interna, gerando essa aspiração de abertura, gerando a motivação incomensurável, transcendental, que transcende a limitação do conhecido e se expande a todos os seres, abrindo nossa consciência e fazendo dela uma experiência planetária, fazendo a oferenda pura da nossa prática, da nossa meditação, que seja uma causa de paz, de prosperidade, de abundância, de pensamentos nobres, positivos para a humanidade, para o mundo. Que através da energia positiva que geramos na nossa prática, possa o mundo experimentar paz, possam os conflitos cessarem, então gerando essa motivação, essa intenção superior, com essa mente aberta, luminosa, positiva.
Vamos gentilmente abrir os olhos e vamos a escolher uma imagem que nos inspire. Seria bom se a gente tivesse uma imagem sagrada, seja de um santo, seja de um Buda, seja de Jesus, de uma santa, ou talvez uma imagem, se somos ateus, se não estamos conectados com nenhuma imagem sagrada, de nenhum panteão, de nenhuma iconografia, podemos colocar uma flor, a beleza de uma flor, a paisagem do céu, uma imagem de um pôr do sol, de um nascer do sol, algo que nos inspire abertura, confiança. E vamos a colocar essa imagem próximos a nós. Uma imagem sagrada. E vamos a olhar para essa imagem. Vamos olhar de uma forma relaxada, sem tensão, pode piscar, pode salivar. Assim como fazemos com o corpo e a respiração, a gente vai simplesmente apoiar nosso olho, dirigir a consciência visual para o objeto. Essa imagem é o objeto visual, o órgão visual, descansando a consciência visual no objeto visual. A forma desse objeto é uma forma sagrada, uma forma que inspira beleza, pureza. E vamos agora a meditar, mas não vamos nos distrair com os conceitos, nomes do que é, para que é. Vamos deixar a mente nesse equilíbrio, onde simplesmente a consciência visual toca o objeto visual. Todas as consciências sensoriais são neutras. É a consciência mental quem projeta e elabora. Então, simplesmente vamos descansar a consciência sensorial visual no objeto visual e vamos permitir que todo o processo mental, seja das nossas histórias, ou seja, em relação à imagem que possam surgir, é bonito, é agradável, deixar que fluya. E vamos descansar nesse equilíbrio, nessa mente neutra, nesse contato da consciência visual com o objeto visual. Que ele sirva de apoio para que a mente não se distraia com o fluxo mental natural, com as nuvens que vão transitando pelo espaço da mente. Agora, nosso objeto de apoio é a imagem sagrada, que a gente permanece de forma neutral, sem se envolver com os conceitos e as projeções. Mantemos nosso apoio no objeto, sem que a mente se distraia com todo o movimento interno, externo, consciência aberta.
gentilmente fechamos os olhos, conectando com o estado que se encontra a nossa mente. Um simples apreciar como está a nossa mente agora, sem colocar nomes, conceitos, rótulos, um sentir, um apreciar. Vamos descansar na consciência aberta, expandida, sem centro, sem periferia. Um estado de abertura, expansão natural. Sentindo esse equilíbrio interno, onde os ventos sopram, mas permanecemos nessa abertura espaçosa, onde o espaço não é atingido. Permanecemos estáveis, abertos, relaxados. Estando atentos à qualidade da abertura espaçosa, consciência aberta, onde todas as experiências estão incluídas dentro dessa espaciosidade. As experiências são como adornos nessa espaciosidade da mente aberta. Abertura espaçosa e atentos a esta qualidade lúcida, é consciência. Somos conscientes da abertura espaçosa. Somos conscientes de todas as expressões que surgem nessa espaciosidade. Somos conscientes que tudo que experimentamos não tem outra substância, outro tecido do que a própria espaciosidade lúcida, que tudo é uma expressão, projeção de consciência. Unindo o aspecto absoluto da consciência aberta, espaçosa e luminosa com o aspecto relativo. Reconhecendo que tudo que experimentamos como sensações, sons, pensamentos, sentimentos, é uma expressão da consciência. E a consciência é a abertura espaçosa e infinita.
Sentindo essa qualidade que tudo inclui, sem fazer essa separação, onde damos realidade como se fossem coisas separadas. Mas essa riqueza da abertura, capaz de tudo incluir, sem nada excluir. E ao mesmo tempo, sem dar realidade e solidez a nenhum evento. Abertura contemplativa. E novamente um olhar e apreciar como está a nossa mente, qual o sentimento, qual a qualidade dessa experiência. Uma inspiração mais profunda. E mantendo essa conexão com a consciência aberta e abrindo os olhos, sentindo o corpo, integrando o absoluto e relativo numa única experiência. E abrimos um pequeno diálogo. Que tal meditar com os olhos abertos, numa forma visual sagrada? É muito bom, porque é diferente de uma pedra, ou de um pedaço de madeira, ou de qualquer tipo de objeto neutro. Porque mesmo que a mente não entre em conceitos, é isso, é bonito, é sagrado, mas que permaneça relaxada e gere a concentração de não se distrair com os pensamentos e não se distrai com a própria informação conceitual que essa imagem está oferecendo, existe uma experiência que a imagem produz na nossa mente. Então, qualquer imagem sagrada, ela vai dar uma iluminação, ela vai trazer um aspecto mais desperto, mais luminoso do que um pedaço de pedra ou de qualquer objeto neutro ou inerte. Um objeto sagrado, ele parece que fica vivo, ele fica, mesmo sem conceito, ele tem uma influência na nossa mente, ele tem uma expressividade na nossa mente, ele traz uma experiência. Vocês sentiram isso na prática? Experimentaram o objeto sagrado? Ele é mais simples, Anne, de concentrar, eu acho, mais fácil. Mais fácil, claro, muito mais fácil, muito mais fácil. Mas por que mais fácil? Porque existe uma influência. Mesmo que não tenha conceitos, uma imagem sagrada, tudo tem frequências, tudo tem vibração, tudo tem uma emanação não conceitual, mas tem uma frequência. Então, essas imagens sagradas, elas também geram uma inspiração natural. Por exemplo, quando a gente vê uma bonita flor, uma flor. Então, essa expressão de beleza que desperta na nossa mente, a beleza não está na flor, mas a flor, a forma da flor, o que ela expressa, desperta a beleza na nossa mente. Depois a gente projeta na flor. Mas, na verdade, a beleza está na nossa mente. E essa forma visual, esse objeto visual, quando entra em contato com a consciência visual, ele vai despertar um estado mental de beleza. Perfeito? É só uma flor. Se a gente põe uma pedra, a gente não vai experimentar esse estado mental de beleza que a flor despertou na nossa consciência. Da mesma forma, se a gente coloca a imagem de um Buda, é apenas uma forma.
visual, é uma aparência visual. Não obstante, esse objeto visual neutro, ele vai ser captado pela nossa consciência visual e ele vai despertar um estado mental mais luminoso, mais confortável. A gente vai ter uma experiência mais prazerosa. Essa experiência não está no objeto, está na nossa mente. Então, as formas visuais, os sons, os objetos sensoriais, eles estão despertando experiências na mente, experiências mentais. Então, é muito diferente a gente meditar com um objeto neutro, que não estimula, não desperta estados mentais na nossa mente, do que a gente colocar formas que estão despertando qualidades internas ou estados mentais. Por isso é mais fácil, porque vai despertar. Se põe uma flor, é muito gostoso meditar com uma flor. Os mestres sempre nos colocam um buquê de flor para meditar, porque é muito bonita a flor. Então, mesmo que a gente não conceitue, a flor é bonita, que coisa linda. Mesmo que a gente fique neutro, somente olhando para o objeto visual, esse objeto visual ele vai despertar um estado mental de beleza. E isso vai dar um conforto e uma experiência interna. Então, quando a gente medita com um objeto visual que seja inspirador, ele deixa a mente mais inspirada, com o qual é mais fácil estar concentrado pelo próprio prazer que a experiência desperta no nosso interior e não estar distraído com as histórias da nossa vida, com as nossas preocupações, então é mais fácil. Quando a gente medita num objeto sagrado, como a imagem de Cristo, de um santo, de Buda, essas imagens, elas despertam no nosso inconsciente uma experiência de sagrado, de sublime, de supremo, de força superior, de poder superior, de bênção. Então, nesse momento, a gente está recebendo bênçãos. A bênção não está vindo da imagem. A imagem estimulou essa abertura da nossa consciência que conecta com essa experiência interna abençoada. Então, as bênçãos não estão fora de nós. É uma experiência interna estimulada por formas sagradas. Mas essa condição de abençoado, digamos, que a gente de iluminação, o sagrado, o supremo, não está na imagem e não está em alguém fora de nós. É uma das qualidades da nossa consciência desperta, que é estimulada através das formas visuais. Então, é muito diferente. Essa semana a gente vai meditar com formas sagradas. Experimentem como a mente, ela tem experiência sagrada, mas que não está na forma, não está na figura que a gente vê. É despertada através da figura na nossa mente. Quando a gente medita, por exemplo, tem meditações que é com um copo de água, transparência. A gente experimenta um estado mais transparente. Não é? A transparência, ela não está na água, ela está na nossa mente. Quando a gente medita, por exemplo, numa chama de uma vela, na luz da chama, isso também dá um estado muito luminoso, muito desperto na consciência. Então, para a gente entender como os objetos sensoriais, eles são neutros. No obstante, eles produzem, estimulam estados mentais. Os estados mentais estão dentro da nossa consciência, não está fora no objeto. Ou seja, o estado mental sagrado, ele não está na foto que a gente está vendo, está na nossa mente. Então, quando a gente concentra num objeto sagrado, a gente estimula estados mentais sagrados. Isso é muito interessante e muito importante, para a gente começar a ter um entendimento mais profundo da nossa mente e sair dessa ilusão ou crença de que tem algo externo que nos esteja dando algo. E começar a entender que tudo é um jogo da própria mente, interna e não externa. Alguma pergunta? Entenderam o exercício? Entendi bem.
e senti tudo isso que você falou agora. Maravilhoso, sim. Hoje eu estava meia preocupada, tal, fiz várias micromeditações, Ah, muito bom. e a hora que eu peguei uma figura de Cristo, mas de Cristo da paz, né? Sim. Nossa, tudo isso que eu fiquei o dia todo já foi, né? E você Já foi foi. falando, foi isso que foi acontecendo dentro de mim, né? É maravilhoso. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E logo, vocês notaram que depois que a gente fechou os olhos, depois de meditar na imagem sagrada, quando a gente fechou os olhos, quando eu falei assim, apreciar o estado que se encontra a mente, como havia um estado muito gostoso, ou seja, a qualidade da nossa mente nesse momento, ela estava muito agradável, que é o resultado desse estímulo que deu na mente. Havia paz, tava bom, tava muito bom, né? Aí depois a gente já passou para a consciência aberta e já começamos a navegar um pouco na mente sem distração. Como foi para vocês? Foi bom? Foi correto? Sentiram? Mesmo. Eu senti muito, muito. Eu estava muito agitada, agora é plena paz. Ah, que maravilha, Terezinha. É, É importante essa experiência, porque você vai dando-se conta que tudo é um jogo da mente, que não é real. Então, a tua preocupação, a tua insatisfação não é verdadeira. Ou seja, é simplesmente uma experiência interna e que você pode sair desse estado e nada vai mudar. Ou seja, você está preocupada, não vai solucionar e não vai resolver nada. Então, não tem sentido ficar com a mente presa na insatisfação, na tristeza. E que é possível, nesse mesmo momento, você sair desse estado mental. Ademais, é instantâneo, porque é em estado mental. Então, não tem nada sólido segurando a mente nessa angústia. É simplesmente um dar-se conta e sair daí, ou aplicar algum tipo de método habilidoso para tirar a mente dessa condição e colocá-la em outra. E às vezes é um clique muito simples, né? Muito sofrimento que a gente experimenta é porque a gente não sabe fazer esses cliques. Então a mente fica preso numa angústia e às vezes é simplesmente transformar um ponto e essa angústia se dissolve, ela se desarma instantaneamente. Então, às vezes, se você está muito preocupado, faz uma meditação no corpo, simplesmente uma meditação, como a gente fez anteriormente, escanear o corpo. Essa meditação também é muito boa. Quando a gente vai relaxando parte por parte, um braço, outro braço, a gente fez mais lá atrás. Essa meditação é super poderosa. Se a gente está ansioso, preocupado, concentra a mente, escaneia o corpo, quando termina, a gente está em paz. E a gente se dá conta que essa agitação, ela não tem existência. Ou seja, somos nós que estamos dando realidade e existência a ela. Que o verdadeiro estado é o estado de equilíbrio, de paz. O verdadeiro estado é de abertura expansiva. Sim, sim, Hamilton? Então, estou aqui meditando, monja, sobre essas questões, né? Então, quando nós sentimos uma experiência prazerosa como essa, né, que é meditar no sagrado, né? E isso nos abre fontes, né? Fontes de energia positiva, né? Fontes de serenidade, né? Mas continua sendo ilusão, né, monja? Continua sendo dentro do campo do samsara, né? Como você mesmo acabou de dizer há pouco atrás, né? Que essas experiências negativas que a gente tem, que é a experiência de estar tenso, de estar preocupado, de estar passando por uma série de dificuldades, sai dessa frequência. Né?
Sai dessa frequência, entra numa sintonia de paz, de Exato. harmonia, Esse é o ponto. serenidade, né? Esse é o ponto. Mas continua sendo uma experiência dentro, como você mesmo falou, quer dizer, continua sendo uma experiência que ainda é ilusória, né? Continua sendo uma ilusão, ainda está dentro do universo do samsara, né? O que eu estou querendo é compreender melhor, né? Eu não estou querendo assim criticar, não é isso, né? Pelo contrário, eu acho que todos nós, né? Todos nós temos a ligação com o sagrado dessa e de outras vidas, né? A gente vem trabalhando nisso Muitas vidas. muitas vidas, há milhares de anos, né? Sim. Mas assim, eu sinto uma certa frustração, sabe, Monja? De quê? De quê? Uma frustração assim de que por mais que a gente se esforce, tá certo? Mesmo que a gente faça toda, eu sou uma pessoa que assim, desde que eu me conheço existencialmente, eu tenho essa ligação com o sagrado, né? Com Krishna, com Buda, né? com os grandes mestres ascensionados, com Saint Germain, enfim, já orbitei aí por vários caminhos, né? E tenho uma profunda reverência, né, por todos eles, um profundo respeito pela grande fraternidade branca, por Jesus Cristo, né? Mas eu sinto uma certa frustração, Monja. Eu sinto uma frustração de sentir que, assim, por mais que eu me esforce, né, e por mais que eu busque essa serenidade interior, e que muitas vezes eu já senti isso de uma forma muito forte, né, intensa, me parece que não é suficiente. Ainda me sinto uma certa frustração, sabe? Eu tô aqui fazendo uma confissão, vamos dizer assim, com vocês quatro que estão aqui, né? Olha, para mim é uma aventura, não é uma frustração o que eu vivo, né? Para mim é um desafio contínuo em como não ficar preso nesses condicionamentos de dor e sofrimento e como surfear ou navegar com esse bom vento da alegria e do bom humor. As tensões surgem e como ser habilidosa para estar desarmando essas tensões e poder me libertar nesse estado de expansão, de paz e de amor. Como as confrontações chegam através de provocadores e como eu respondo, e são provocadores de verdade, como todos nós temos, né? E como eu respondo não com culpa, mas com amor e compaixão. Então, para mim, a vida, ela é uma experiência todos os dias, assim, super intensa, no sentido de paciência, tolerância, ou seja, de não ser egoísta, de estar mais atento a servir. Eu entendo que a felicidade vem de servir, é minha prioridade servir, ou seja, sobre todas as coisas, eu sirvo todos os dias, porque eu aprendi que isso me faz ser feliz. Eu deixo para o último o meu. Se sobra um pouquinho de tempo na semana, eu posso ter um tempinho para o meu. Mas normalmente, todos os dias, eu não tenho nenhum dia que eu não estou servindo. Entende? Oferecendo minha energia, oferecendo meu tempo para estar com os demais, oferecendo algo bom. E logo, todos os karmas que vão amadurecendo no meu dia, que são os obstáculos, sempre alegria e bom humor. Esse é meu bom vento. Não jogar culpa e desarmar com amor e compaixão, com amor e compaixão. Então a vida se torna cada dia uma grande aventura, uma grande oportunidade e uma grande felicidade no meu dar. Então é assim como eu vou entendendo e integrando a minha prática da meditação e da sabedoria no meu dia a dia. A nossa ignorância, ela é muito profunda e a gente está num reino muito inferior. Então, as raízes da ignorância estão muito dentro da gente. Então eu tenho que ter muita compaixão para comigo mesmo. Não frustração, mas eu caio todos os dias. E olha, para mim não cair e ficar num período bem, eu necessito de muito esforço.
entende? De muita concentração, de muita determinação e de muito esforço. A nada que eu relaxo um pouco o meu esforço, eu já estou tropeçando. Entende? Por quê? Porque a gente se distrai com as aparências que são prazerosas, prazeres sensoriais. Então, a gente se distrai. Se a gente permanece muito distraído, a gente já vai se atolando, entende? Por isso eu mantenho a corda sempre bem tirada. E ainda assim eu vou meio tropeçando. Eu só não tropeço quando eu ponho muita determinação e fico muito atenta. Aí eu consigo. Tem etapas que eu me determino. Eu falo, agora não vai passar daqui, né? Aí eu me coloco bem higiênica, bem colocada, né? Aí eu consigo. Mas chega um tempo que cansa, porque é muito esforço também manter. E logo a tendência da ignorância de querer relaxar, de querer ficar mais preguiçoso, digamos, nessa atenção plena. E aí eu começo a abrir concessões, aí eu vejo que essas concessões, de repente, já me desequilibram. Então, é um contínuo entre o esforço e também o relaxamento. Tem um bom exemplo, que dizem os mestres, que é como se a gente tivesse que pescar um peixe muito grande e a gente tivesse um anzol. E o anzol nosso não é muito resistente. Então, imagina que a gente joga esse anzol no mar e que esse peixe morde o anzol. Só que ele é grande. Se a gente puxa de uma vez, a corda vai arrebentar. Então, a gente tem que cansar o peixe. Como a gente vai cansar? A gente solta um pouquinho o anzol e depois puxa. Quando a gente sente um pouco a tensão, a gente solta. E a gente vai cansar, a gente vai esgotar. E quando o peixe está esgotado, vai ficando cada vez mais fácil tirar ele da água. Com o nosso ego é mais ou menos igual, com as nossas tendências que temos ao sofrimento, ao desequilíbrio, às emoções aflitas. Então, a gente tem que ser um pouco tolerante. Não pode ficar nem muito rígido, nem muito tempo rígido, senão a gente vai quebrar. A gente vai falar, isso não é para mim, tá difícil, e aí entra todo um quadro de frustração, insatisfação cada vez maior. Mas também a gente não pode relaxar muito, porque senão a gente vai se perder nas distrações. Então, eu sinto que todo dia eu tenho que dar uma puxadinha nessa corda e cada vez eu puxo mais. E tem etapas que eu falo, não, agora eu me determino um pouco melhor e vou ficar muito mais focada. Mas é necessário também essas etapas de relaxação. No mosteiro era muito interessante o treinamento. Todo ano tinha que ter um mês onde não tinha prática, como férias. E assim os mestres pediam para nem meditar nesse mês, para a gente sentir a nossa mente. Como está minha mente depois de tanta disciplina, depois de tanto esforço, depois de tanta prática? Como está minha mente que se eu não meditar hoje, como fica a minha mente? Se eu fico 15 dias sem meditar, como me sinto? Entende? Então, essa experiência de descontrair, ela também é importante dentro da prática, para a gente também tá sentindo, né? Então, a gente tem que saber equilibrar no nosso dia o que é estar com uma atenção plena e o que é estar mais relaxado também. Mas, assim, a frustração é porque você está se exigindo muito, entende? A frustração é porque você não está sendo compassivo com você. Então, aí eu acredito que você tem que estar mais compassivo, digamos, frente às tuas falhas, frente às tuas dificuldades, às tuas caídas. Você tem que te acolher mais na compaixão. E não exigir tanto. Não querer que você se transforme do jeito que você... Porque é um jogo do ego, a frustração. Significa que você colocou uma meta, um propósito, e que você não está atingindo essa meta e propósito como você gostaria. Então, você está com um gostaria. Você não está fluindo com o que tem. Você está querendo algo que não tem. Você está querendo mudar algo ou que algo seja diferente. Então, isso também é uma armadilha do próprio ego. Então, você tem que entender que é aqui agora onde está acontecendo e não tem que exigir de você, você tem que se acolher mais, entendeu? É o contrário. Mais do que estar numa atitude de exigência,
Porque a própria frustração vem de uma atitude muito crítica com você mesmo. Você espera, como resultado de um longo caminho, uma realização maior que você tem. Então, isso mesmo, essa própria atitude, ela já te distancia da verdadeira realização que é a própria vida no aqui e agora. Entende? O próprio querer estar mais realizado, ele te dificulta da própria realização que está acontecendo no aqui e agora. Então, a realização não é um estado místico. A realização é você lidar bem com cada momento. Lidar bem é como não se afligir, como não experimenta raiva, como não sente culpa, como não culpa o outro. Quando o evento acontece, é como não ficar preso no ai, poderia, gostaria, se tivesse feito. Ou seja, como você consegue se libertar dessas tendências. Isso é realização. E libertar dessas tendências é que dá o fruto do equilíbrio e da satisfação. Então, a própria meta, que é a realização do equilíbrio e da satisfação, ela está em relação com essa habilidade de se destravar. Ou seja, não é um estado iluminado, é simplesmente um estado autoliberado. Ou seja, você se autolibera das suas próprias tendências. E para isso você tem que ter muita compaixão, não exigência. Você não pode se exigir. Você tem que abraçar. E por isso o bom humor, ele é uma virtude muito importante. Porque aí você ri, sabe, das suas próprias deficiências. Sabe, tenho dificuldades, é difícil, mas estou aqui e estou me esforçando dentro do que eu posso e do que entendo. Sabe, se acolher-se a si mesmo é muito importante no caminho. Porque senão você fica travado e cai de novo numa nova armadilha, que é a insatisfação espiritual agora. Antes era material, familiar, o filho, você só mudou de objeto, entendeu? Agora já é a tua meta espiritual, o teu projeto de iluminação. É muito divertido quando os mestres ensinam isso pra gente, né? Eles olham, nossa, é de sentir assim, nossa, é verdade, né? Eu estou criando um projeto de iluminação. Então, então eu estou fora do caminho, estou dentro de uma nova jaula, né? Ou seja, estou construindo uma nova limitação. Ou seja, não estou no aqui e agora trabalhando habilidosamente e me acolhendo com amor e compaixão e trabalhando para poder lidar bem com as circunstâncias, porque eu caí nessa armadilha das projeções, dos ideais, o ideal do praticante, o ideal do meditador, e logo vem os dogmas, né? Junto com isso, vem afirmações e negações do que é bom, do que é ruim, do que devo, dos deveria, se eu fizesse e tal, e já está de novo dentro da armadilha do ego, que é uma armadilha de sofrimento. Então, não é por aí. Ou seja, é muito mais fácil, muito mais simples, né? É aqui e agora. E aqui e agora, com amor e compaixão. Essa é a ferramenta que a gente tem para poder se libertar. Deu para entender? Eu também penso assim às vezes, porque eu levo também uma jornada que você não imagina. Você não imagina quantos retiros eu fiz de meditação e quantas vezes já pensei que estava iluminada. Eu cheguei em momentos que eu pensei, nossa, eu acho que eu nunca mais vou me afligir. Um estado de serenidade e paz, nossa, basta sair do mosteiro e cair em São Paulo, tudo ferveu. Aí cai na armadilha, né? Hã? É aí que cai na armadilha, né? Quando a gente Sim. já se iluminou, Eu tive momentos que eu pensei, a mente estava tão cai serena, depois de um potencial que a gente tem no final. ela permaneceu no estado de serenidade, né? Que eu pensei que já não haveria retorno para a aflição. É muito interessante esse jogo da mente, né? Mas não, basta te colocar dentro do circo que de novo começa a borbulhar, né? Ou seja, sai dessas causas Não, e condições. é disso que eu estou falando. Acho que agora você tocou no ponto, né? Esse, quando a gente acha alguma coisa, tá certo? Sim, A gente já perdeu, já na verdade. perdeu. Perfeito, perfeito. Então, e essa é a frustração que eu estou me referindo, sabe? É, Não é uma frustração assim comigo mesmo, é uma frustração acho que com o caminho, que não é um caminho fácil
né? É um caminho difícil, né? Assim, Mas requer muita determinação. A determinação. assim, eu já caminhei muito, monge, assim, já subi muita montanha, sabe? E eu Uhum. faço sempre a idade, né? Eu já fui muito para regiões montanhosas, fui casado com uma pessoa que é lá dos Andes, né? Ah, que E já fizemos. maravilha. Então eu sempre faço essa subir uma montanha. Tem muitas pedras, é muito esforço em alguns momentos. Quando a gente acha que a gente já dominou, a gente vê que a gente não é nada, a gente tem que cair na real, na humildade, né? Então, é um caminho assim, é essa frustração que eu estou me referindo, sabe? Essa frustração de, não que eu estou parado, eu não estou parado, né? Não sinto que eu esteja parado, mas é uma certa Olha, é contínuo. concretização, né? É um caminho contínuo. Ou seja, é um treinamento contínuo. E acredito que o grande momento, digamos, a grande provação, a grande prova desse caminho, o grande exame, a graduação desse caminho, né, é a morte. Ou seja, a capacidade de estar equilibrado e radiante nesse momento, e depois da morte eu acredito que deve ser grandes momentos também, quando a gente se vê fora do corpo, né, com todos os apegos, o quanto resolvido realmente estamos, eu acho que aí é onde a gente vai passar no exame, né, o exame final da nossa vida, e eu acho que a vida é uma grande preparação para esse grande momento. Eu acho que estamos num bom caminho. O caminho do desapego, o caminho interno, o caminho da autorrealização. Eu acho que nesse momento da morte tudo vai fazer um grande sentido. Tudo isso que estamos acumulando em vida vai resplandecer como um grande resultado. Então isso é assim que sinto, né? Então, ótimo. Então, gratidão. Vamos dedicar nossos Muito bom. méritos, nossa boa energia, Gratidão. nossos bons méritos para a felicidade, a iluminação e o bem-estar de todos os seres. Gratidão. Gratidão. Gratidão, Anne. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Até daqui a pouco. Gratidão Daqui a também a pouco. Milton pela questão também, levantou várias dúvidas que também me esclareceu, ajudou bastante também. Ah, Às vezes as dúvidas são parecidas. sim. Não, É, porque hoje foi ótimo. a gente é um corpo. A gente se vê como indivíduo, mas na verdade somos um mesmo corpo, somos um. Então, quando a gente começa a ver de uma forma mais holística, não é que o outro pergunte a nossa pergunta, é que estamos dentro de um único corpo. Então, o outro apenas é um reflexo de nós mesmos. Então, não é que tenhamos as mesmas dúvidas, é que um complementa o outro. Essa é a verdade, né? Então, a tua pergunta complementa o que o outro, nesse momento, está precisando. Então, a gente acaba se complementando um com o outro. E é muito interessante, porque o que passa com um é também a resposta do que passa com o outro. E mais quando a gente está dentro de um movimento de sabedoria, dentro de uma prática, onde a gente está frequenciando juntos. Então, a gente está na mesma frequência. Então, cada pergunta tem um grande sentido, mas não somente a pergunta, mas a realização também. Então, quando a Terezinha ela expressa a sua realização na prática, ela é uma expressão da realização de todos. Porque o que ela realizou é o que todos realizamos. Então, quando o Hamilton faz uma pergunta, a pergunta dele também é a pergunta de todos. Quando a gente começa a ver, não como indivíduos, mas como um corpo único, a gente começa a perceber como cada parte, ela é o todo. Ou seja, quando ela expressa a sua realização, é a nossa realização. Quando o Hamilton faz uma pergunta, é a nossa pergunta, porque estamos dentro de uma única frequência, então não tem indivíduos. Ou seja, tudo faz sentido. Cada parte faz sentido para o todo. E é através dessa parte que o todo se completa. Então, nos completamos juntos. É uma visão holística. É uma visão que não é alguém e algo, né? Mas de unidade. Essa é uma visão mais verdadeira. Então, gratidão. Gratidão por estar unidos. Gratidão.
Gratidão. Obrigada, Milton. Hoje presenciei tudo que você colocou. Muito bom. Gratidão. Gratidão. Fico feliz que seja, não Gratidão. seja algo só pessoal, que é algo que realmente toca a todos. Né? Foi muito bom. Gratidão. Gratidão. Gratidão.